Nós lemos aqui na palavra, e nós estamos falando desse texto, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E os irmãos se lembram que na terça-feira passada eu disse que nós colocaríamos uma vírgula, né? Então nós vamos para o ponto aonde nós colocamos a vírgula. Capítulo 3 do Evangelho conforme escreveu Mateus. Deus abençoe pastor Ademir, firme na presença do Senhor. Capítulo 3, versículo de número 7. Nós vamos dar sequência. Terça-feira passada falamos da divindade de Cristo, da sua humildade, e nós entramos nesse assunto do precursor de Jesus, o tal João o Batista. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou da ira futura? No versículo de número 8, João Batista continua pregando: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os irmãos podem notar que a mensagem pregada por João Batista, ela tinha como principal objetivo levar aqueles que a ouviam ao arrependimento. No versículo 2 desse mesmo capítulo, João ele prega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, arrependimento. E no versículo 8, João, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista, ele estava falando da chamada metanoia, mudança de mente que leva a mudanças de atitudes, mudança de ações. Há muitos que se dizem arrependidos, mas praticam as mesmas obras. Se dizem arrependidos, mas não abandonam o pecado de estimação. Então, arrependimento é uma mudança que começa lá nas profundezas da alma. E essa mudança, ela se exterioriza. E nós precisamos viver esta palavra, como João Batista pregou. Se os irmãos virarem aí uma página, no capítulo de número 4, versículo de número 17, olha o que está escrito: desde então
começou Jesus a pregar e a dizer, o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha, a mesma mensagem que João pregava, Jesus começou a pregar. Porque nós entendemos que a porta de entrada para o reino dos céus é o arrependimento. Se não houver um sincero arrependimento, não há entrada no reino dos céus. Lembram quando Jesus, ele teve aquele diálogo com Nicodemos, capítulo 3 de João? Nicodemos, que era príncipe dos judeus, era um fariseu versado nas Escrituras. A palavra diz que ele foi de noite ter com Jesus. E pode ver que Nicodemos, ele tece um elogio a Jesus, dizendo para Jesus, ninguém podes fazer as obras que tu fazes, se Deus não for com ele. Mas Jesus, irmãos, ele já deu a letra para Nicodemos. No versículo seguinte, olha o que Jesus responde: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus responde para Nicodemos, versículo seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo seguinte: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. E mais na frente Jesus vai dizer, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era fariseu. E olha que João Batista estava dizendo para os fariseus: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós temos produzido esses frutos, frutos dignos de arrependimento. Nós temos produzido esses frutos, temos verdadeiramente participado desta metanoia, desta metamorfose, dessa mudança de vida, ou continuamos com os mesmos costumes, ou continuamos do mesmo jeito? Eu falo sem medo de errar, irmãos. Há muitos cristãos que não foram transformados, foram reformados. E eu já disse aqui, a religião, ela reforma, mas o poder do Evangelho transforma. Temos verdadeiramente sido transformados pelo poder do Evangelho, ou a velha natureza impera
no nosso corpo mortal. Ou a velha natureza ainda quer comandar a nossa vida. Então, frutos dignos de arrependimento. Quando João Batista fala sobre esses frutos, João Batista, ele está indo muito além, irmãos, da aparência. Porque fruto revela caráter. Frutos fala de quem somos diante de Deus, da igreja e da sociedade. Por isso que precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Foi Jesus quem disse a respeito dos falsos profetas: pelos seus frutos os conhecereis. Não é por aquilo que eu falo, não é pelos dons que eu possuo, é pelo fruto, ou pelos frutos que eu produzo. Caráter. Então, fruto fala de caráter. Eu falo uma coisa, mas vivo outra. Eu digo ser uma coisa, mas o meu modus vivendi revela uma outra pessoa totalmente diferente daquilo que eu falo. E aí nós percebemos que muitos cristãos na atualidade precisam viver as verdades do Evangelho. Cristianismo é dia a dia. Cristianismo é vida com Deus. Cristianismo é estar crucificado com Cristo. Cristianismo é Cristo vivendo na nossa vida. Então, muito mais do que ações, Deus busca em nós as motivações. Ainda ontem eu estava falando que, infelizmente, irmãos, e esta é uma verdade, se alguém tiver alguma dúvida ou ficar nervoso, depois fale com Jesus, porque eu falei com ele hoje. Há muitos que vivem um ativismo religioso, irmãos. Acostumou com aquela vida. Mas nunca se esqueça. Deus está mais interessado em como fazemos para Ele do que em quantidade de coisas que nós dizemos fazer para o seu reino. Frutos dignos de arrependimento. Falo que sou filho da verdade, mas ando com a mentira. E às vezes estão acostumados tanto com a mentira, mas tão acostumado com a mentira, e quando fala com os outros, ele acha que está falando a verdade. E será que existe crente mentiroso, irmão? Eu vou falar, não existe só crente, não. Obreiros, pastores, infelizmente. Mas Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis alabachandarai, frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Aquele que mentia não mente mais, porque somos membros uns dos outros. Aquele que furtava não furta mais, antes ele trabalha. Glória a Deus. Não deis lugar ao diabo. Não é isso que Paulo fala aos crentes em Éfeso? Mas nós temos percebido, irmãos, infelizmente, especialmente nas regiões celestiais, tem crente que ele perdeu a visão espiritual das coisas. Ele só vê o natural. Mas ao nosso redor e até no nosso meio, há o que nós chamamos mundo espiritual. E se o crente não estiver ligado em Deus, escondido atrás do sangue de Jesus, até dentro de templos o inimigo entra. Aquele que não está ligado em Deus, ele usa às vezes a boca. Esse crente empresta o seu ouvido para o inimigo dentro da igreja, dentro do templo. Aí os irmãos percebem, já viu aqueles cultos de céu de bronze? Já viu muito, né, pastor Zé Rodrigues? O pastor está orando, os irmãos estão orando, mas parece que não. Já viu aquela atmosfera pesada? O crente natural, ele não está nem aí, irmão. Mas para quem está no Espírito, é galabachandaraias. Aleluia. Nós percebemos, parece que os céus é de bronze, aquela frieza espiritual. Aí tem crente que está tão acostumado, irmão, com a frieza, que para ele tanto faz. Entra no culto, irmão, sai resfriado. Aí de tanta frieza. Mas acostumamos com aquele culto social, aquele culto de dar boa noite para Jesus. Ainda dizemos, o último a sair apaga as luzes. Mas aqui não, irmãos. Aqui nós queremos ver a operação de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Por isso tem as santas mulheres aí orando a Deus, buscando a Deus. Os santos irmãos que oram, que se levantam de madrugada, que não se conformam com esse sistema religioso falido, frio, petrificado, esse sistema religioso que vai esfriando a vida dos crentes. Glória a Jesus. Frutos dignos de arrependimento. Enxergar o mundo espiritual. E o inimigo tem grande fúria, já foi dito aqui, ele sabe que lhe resta pouco tempo. E o que ele puder arrastar, irmãos, de cantores, de pregadores, de adolescentes, jovens, de crianças, para o seu reino, isso ele fará. Mas em nome de Jesus, acredito que as irmãs estão em oração pelos jovens, pelos adolescentes, não é isso?
As irmãs já levantaram e estão dizendo: nós vamos clamar. E vamos clamar mesmo, porque nós estamos aqui, mas há muitos dos nossos jovens nas faculdades, nas universidades, estudando, buscando lá o seu diploma, a sua qualificação numa profissão, mas eles são alvos prediletos do inimigo das nossas almas. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, o seu filho é filho da graça. O seu filho, a sua filha foi comprada com o precioso sangue de Jesus. E nós vamos orar, não vamos aceitar, irmãos, o inimigo impor em nós derrotas, impor sobre nós cativeiros, sobre os nossos, e a gente ficar de braço cruzado, como se nada tivesse acontecendo. Não, não e não. Maior é o que está conosco, maior é o que está em nós. Maior é o que está com a igreja do que aquele que está no mundo. Bem maior. Agora no versículo 9 desse capítulo 3, olha que coisa interessante. E não presumais de vós mesmo dizendo: temos por pai a Abraão. Olha o que eles diziam: nós temos por pai a Abraão. A mesma coisa que os judeus disseram para Jesus, lembra? Muitos dos judeus creram em Jesus, lá no capítulo 9 de João. E a palavra diz que Jesus então começa a ensinar a eles, versículo de número 31 do capítulo 8 de João: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alamachandaraias. Somos libertos pela verdade. Aí os judeus vão dizer assim: Senhor, nós somos filhos de Abraão, nós não servimos a ninguém, como o Senhor está dizendo que nós seremos livres? Aí no versículo de número 36, Jesus, ele reafirma: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eles vão dizer: nós somos descendência de Abraão, o nosso pai é Abraão. Aí Jesus vai dizer para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Aí no versículo de número 44, olha a mensagem: vós tendes por pai quem? Meu Deus do céu. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha a autoridade de Jesus. Já pensou Jesus pregando para os religiosos desta época?
E eles diziam que eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Aí no versículo de número 56, Abraão, vosso pai, exultou para ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Aí no versículo 57, os judeus retrucam: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? E olha o que Jesus vai responder. Versículo: disse-lhe a Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Dá para levantar a mão, dar um brado de glória a Deus? Agalaba Xandaraias. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. E é por isso, irmãos, que as pessoas do tempo de Jesus diziam: este ensina com autoridade. Este ensina com autoridade, não como os fariseus, mas porque Jesus era exemplo, tanto no falar como no viver. Glória a Deus. Aleluia. E lá no capítulo 3 de Mateus, os fariseus, eles falaram o que os judeus haviam dito para Jesus. Temos por pai Abraão. E Jesus falou: ó, dessas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aí no versículo de número 10, olha a mensagem. João Batista falando: e também agora está posto o machado, aonde? À raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Está achando que a mensagem está pesada, fariseus? Tem mais uma para dizer para vocês. Fala. Está achando que a mensagem está difícil de ouvir? Querem abandonar Jesus como muitos abandonaram? Ah, Senhor, a sua mensagem, a mensagem está dura, não é isso? A mensagem está difícil. Muitos te abandonaram, Senhor. Se o Senhor não dá uma maneirada aí, muitos vão cair fora. Vocês querem ir embora também? Pode ir. Não, Senhor. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Se a mensagem está dura, irmão, se a palavra está difícil, coma pelo menos um pouco. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo o tempo, irmão, que nós temos que escancarar o Evangelho, falar as verdades do Evangelho. Quem quer o céu, vai para o céu. Quem quer a vida eterna, vai receber a vida eterna. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz
bom fruto é cortada e lançada no fogo. Versículo de número 11. E eu em verdade vos batizo com água, para o, olha de novo, arrependimento. Arrependimento. Pode falar junto comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Arrependimento. Mais uma vez. Arrependimento. Egamanda la choremanda rabaias. Aleluia. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Eu estou na missão de batizar com água para o arrependimento, para a mudança de vida, para abandono do pecado. Mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Olha a humildade, eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele, versículo 12, em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E aqui vem a pergunta retórica: és trigo ou és palha? A casa de Jacó será como trigo, mas a de Esaú como palha. És trigo ou és palha? Kalahama Xandaraias. Glória a Deus. Glória a Deus. Se é trigo, o Senhor recolherá no seu celeiro. Se é palha, será lançada no fogo, que nunca se apagará. És crente trigo ou és crente palha? Glória a Jesus. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo de número 15. Olha João testificando. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha como João Batista reconhecia o seu lugar no reino. Versículo de número 16. E todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Versículo 17. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo de número 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu?
Versículo 20, e confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Versículo de número 21. Perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? O que ele responde? Não. Versículo 22. Perguntaram-lhe, pois, quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Aí no versículo de número 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Olha que reconhecimento, irmãos. João, ele reconhecia o seu lugar no reino. Embora sendo o precursor de Jesus, ele reconhecia quem ele era em Deus e quem Deus era na sua vida. És tu Elias? Não sou. Embora ele tenha vindo na virtude e no espírito de Elias, mas ele disse: não, eu não sou Elias. És tu o profeta? Não. Quem és tu? Eu sou a voz do que clama no deserto. No versículo de número 25, perguntaram para ele, disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Versículo 26, João responde: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Versículo 27, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. No versículo 29, João Batista viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E no versículo 30, este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Aleluia, glória a Deus. E sabe qual foi a ocasião? Foi a ocasião em que Jesus foi até João, dizendo para ele: me batiza. E João disse: não, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus então: deixa por agora, João, porque convém cumprir toda a justiça. E a palavra diz que, tendo João batizado a Jesus nas águas do Jordão, Jesus, ele se levanta e sai logo da água,
E saindo da água, abriu-se os céus, e o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, desceu sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba. E do céu ecoou uma voz dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muito prazer. E João aqui lhe testifica: eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba. E aqui eu quero crer que foi o momento em que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o ungindo, capacitando-o para a obra do ministério. E Pedro fala lá em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Glória a Deus. E aqui eu abro um parênteses para dizer aos nobres pastores e também aos amados irmãos: nem Jesus dispensou a unção do Espírito Santo. Nem Jesus, pastor Vivaldo, dispensou a unção do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. E agora, porque nós como igreja, nós como discípulos de Jesus, às vezes queremos dispensar esta unção. Não, irmãos, vamos pregar na unção, ensinar na unção, ser cheio da presença de Deus, ser cheio da presença do Espírito Santo. Jesus não dispensou a unção do Espírito. Quando ele entra na sinagoga, que dão um livro para ele ler, ele abre, lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Glória a Deus. Segura aí, irmão. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o Senhor me ungiu. Não abra mão da unção do Espírito Santo. Não abra mão da unção do Espírito Santo. Não abram mão da unção do Espírito Santo. Não abram mão da unção do Espírito Santo. Unção para pregar, unção para testemunhar, unção para impor as mãos sobre os enfermos, unção para expulsar demônios, unção para orar em novas línguas, unção para tocar na orquestra, unção para cantar. Glória a Deus. Sabe por que tem muitos crentes se esfriando? Porque estão abrindo mão da unção. Não abra mão da unção. Temos aí um projeto missionário, a missão Resgate. Mas antes de sair de Jerusalém, vamos receber a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu estou mais devagar hoje que eu estou aqui, irmão. Se eu falar muito rápido eu vou tossir, mas vou pregar.
estou pregando, estou suando aqui, meu Deus do céu, mas estou pregando. Não abra mão da unção do Espírito. Glória a Jesus. Antes de tudo, diz lá o Leonardo Revail, adquire unção. Altar ungido, igreja ungida. Sei que alguns irmãos têm dificuldade, mas irmãos, a unção de Deus, ela precisa nos tomar. A unção de Deus precisa estar em nós. Glória a Jesus. A igreja de hoje precisa voltar aos princípios das coisas. Precisa voltar a orar como orava. Precisa voltar a jejuar. As coisas não acontecem com mágica. Não é mágica, é unção. Não é mágica, é a presença. Alabacalabachandaraia, uramandalebachandaraia. Precisamos ser incendiados pela presença, pela unção do Espírito. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Só me ajuda no retorno. Quiser abaixar para a igreja, mas me ajuda aqui no retorno. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vê se esse irmão está acordado aí, irmão, que eu quase peguei o irmão pescando aqui agora. Vê se esse irmão está acordado aí do seu lado. Glória a Deus. Vê se ele está clamando pela unção. Vê se ele está pedindo para unção, irmão. Glória a Deus, eu estou pregando. Os irmãos não tem que ficar olhando para mim com o olho arregalado. Tem que estar dizendo: Deus, manda a tua unção. Me dá da tua unção. Me dá da tua presença, Senhor. Uracalabachandaraia. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos desta unção. Unção no púlpito, unção na igreja. Alabacalabachandaraia. Glória a Deus. Em nosso meio está aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto eu estou pregando, eu estou orando no meu espírito, e Deus está dizendo porque vai mandar o fogo. Sabe aquele fogo, irmão, que queima pecado, que queima mentira, que queima malícia, que queima prostituição, que queima lascívia, que queima orgulho, que queima divisão. Necandalabachandaraia, emandacalabachandaraia. Isso aí, vai chegando para perto. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que a igreja em Jaú, e que comece aqui na subsede, irmão, comece aqui pelos obreiros da subsede, e incendeie também todas as nossas congregações. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu sei que os irmãos querem um seminário bom, querem um curso de teologia bom. Vem aqui para o nosso núcleo de teologia. Não é isso? Quer uma escola dominical boa? Vem para a escola dominical. Quer ensinamentos bons? Temos ensinadores, homens de Deus aqui. Mas irmãos, isso não compra a unção. A unção é de joelho. A unção é de boca no pó. Eita glória! Eita glória! Candalabachandaraia. Ministério de louvor, grupo de louvor, tenha unção. Orquestra, tenha unção. Necalabarraia. Glória a Deus. Temos uma orquestra afinada, mas que a unção tome conta da nossa orquestra. Glória a Deus. E nós não vamos ficar cantando o hino de ninar criança, pregando mensagens que é como pena na alma daqueles que ouvem, penas que fazem cócegas. Nós não temos pena, nós temos a espada. Glória! Glória! Cadê que é a fé?
Porque ministério não é para aparecer. E João Batista sabia o seu lugar no reino. Sabia. Quando foram dizer para Jesus, olha, ou para João Batista, eles estão batizando mais do que você, João. Esse Jesus, embora Jesus não batizava. Aí foram falar para João, João falou, olha, maior é quem vem de cima. Eu sou o amigo do esposo. Eu não sou esposo, eu sou amigo dele. E o amigo se alegra quando o esposo se alegra. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça, que eu desapareça. Ministério é para servir, não é para serviço não, irmão. Para com essa bobagem, para com essa briga. Para, irmão, com esse negócio de ficar brigando dentro da igreja por causa de cargo, por causa de posição, né? Para ser visto, para receber curtida, não, irmão. Ministério não é isso. Que ele cresça e que eu diminua. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa a unção de Deus se envolver. Deixa a glória de Deus se envolver. Deixa a presença de Deus se envolver. Deixa a majestade de Deus se envolver. Deixa Deus. Fique de pé. Nós vamos orar. Remandar as xandaraias. Regemender as xandaraias. Glória a Deus. Seria difícil um obreiro orar pelo outro? E será que você tem coragem de dizer para o seu irmão que tu cresça, irmão, que eu diminua? Hein, pastor José? Será que nessa competitividade eclesiástica a gente vai considerar o outro superior? Hein, Saulo? Alabacalabachandaraias. Uramandarebachandaraias. Irmãos, eu estou com autoridade, eu estou com graça de Deus. Eu não ofendo ninguém, eu prego a palavra. Agora, se alguém se sentir ofendido pela palavra, fala com o dono da palavra. Fala com ele. Mas sabe quando você está pregando e você nota uma resistência? Quando você está falando e a coisa parece que não vai. É o espírito maligno do farisaísmo, irmão. Porque tem fariseu que não quer entender a palavra, não quer receber a palavra. Mas nesta noite, ô fariseu, ô fariseia, Jesus vai te encontrar dentro desta casa, ou aí por onde você estiver assistindo. Tem gente que torce o bico e diz: eu não recebo esta palavra. Se você não recebe, o problema é seu. Mas a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo vociferada. Glória a Jesus. Jesus resiste aos arrogantes, ele resiste aos exaltados. Porque aqui não tem nenhum dono de igreja não, irmão. Aqui não tem nenhum proprietário de igreja não. Aqui o dono é ele. Arabacalabachandaraia. Aqui é a presença dele. Deixa ele tocar na sua alma. Deixa ele tocar no seu espírito. Deixa ele te levantar nessa geração. Deixa ele te usar, irmão. Dê glórias a ele. Bendiga o nome dele. Cante vivendo e vivam cantando. Dá para orar pelo seu irmão?
no ombro